Turma, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem. Vamos à aula de geografia de hoje? Vamos lá então. Na aula de geografia de hoje, nós vamos iniciar uma nova unidade. Isso mesmo, a unidade 7. Estamos um pouquinho atrasados, mas nós vamos dar conta do conteúdo sim. Nós somos pessoas muito espertas e vamos tirar de letra, certo? Confio em vocês aí em casa para me acompanharem então com as atividades. Tem muito assunto legal, assunto que nós vamos abordar, que traz alguns outros que já estudamos para poder compreender os assuntos de agora. Então, muito importante os assuntos da aula de geografia desta unidade 7 também. Ok, turma? Então, acompanhem com a professora na página 112 do livro de geografia de vocês, que nós daremos início, então, à nossa aula de hoje. Turma, não deixem de entregar o trabalho avaliativo da semana anterior. Não esqueçam, caprichem no texto de vocês, que eu estou bem curiosa para receber os textos que vocês irão me mandar, certo? Então, vamos lá. Acompanhando com a prof, então, aqui a prof abriu a página 110 e 111 para dizer para vocês que nós vamos realizar essa atividade em uma aula online, certo? Nós vamos pensar juntos sobre esse problema e sobre o mundo que queremos, falando da reutilização do plástico, que é muito importante para a natureza, certo, turma? Ok, então iniciamos a nossa unidade 7 e o tema dela é a degradação ambiental do município, no município. Nós vamos falar sobre os problemas ambientais que ocorrem no nosso município, tanto na área rural quanto na área urbana. Mas, prof, existem problemas ambientais na área rural também? Também. E nós vamos começar a nossa unidade exatamente na aula de hoje, falando sobre os problemas ambientais que acontecem no campo. Mas o que seriam problemas ambientais? Logicamente, são problemas, algo que nós precisamos rever e que está prejudicando a nossa natureza, do qual nós obtemos muitos produtos, principalmente matérias-primas, no campo, através da agricultura, onde nós plantamos e colhemos os produtos, a pecuária, que é a criação de animais, e também o extrativismo, do qual nós retiramos matéria-prima da natureza. E através dessas atividades, nós estamos causando alguns problemas para ela. E problemas bem sérios, podemos dizer. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre a imagem de abertura que o livro trouxe para nós. As fotos, então, elas mostram alguns problemas ambientais que podem ocorrer em um município. A questão de número 1. Para a prof aqui não aparece no livro, mas para vocês aparece, né? Aqui do ladinho. Do moço passando veneno aqui, né? Aparece aqui, certo? As perguntas para a gente responder e refletir. Então, a questão de número 1 pergunta para nós: quais problemas ambientais são mostrados nas fotos? Como que nós conseguimos observar, além de identificar através das imagens? Através das legendas. Nós temos aqui indústrias que estão poluindo lá no estado de São Paulo, caminhões em rodovia, poluindo também com a fumaça, onde acontece a poluição do ar. Aqui é um trecho de uma rua no município de Recife, acontecendo a poluição com lixo. Aqui a poluição de um rio, no estado do Rio de Janeiro. E aqui um trabalhador rural, no município de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro também, e está passando fertilizantes agrotóxicos na sua plantação e também está poluindo. E é importante refletirmos também, turma, que o desenvolvimento de práticas e técnicas, como nós estamos vendo aqui, a pessoa aqui passando fertilizante e agrotóxico na sua plantação, todas essas práticas, não só na área rural, quanto na área urbana, tem a finalidade de reduzir
ou eliminar resíduos e poluentes das atividades humanas, assim também como a utilização racional dos recursos, porque nós sabemos que todos os produtos que nós consumimos vêm de uma atividade, ou na cidade ou no campo, e essa atividade, por sua vez, está prejudicando a natureza, porque não está sendo pensada da forma correta. Então é bem importante nós fazermos o uso racional de produtos, cuidar com as atividades que estão feitas, que sejam de forma pensada, para não degradar tanto o nosso ambiente, né, ou a nossa natureza, que são impostas, então, por esses processos. É importante que todos reflitam, principalmente as pessoas que trabalham ativamente nessas atividades, não é? Ok, já falamos um pouquinho, então, sobre alguns problemas, e nós vamos nos aprofundar, então, hoje nos problemas ambientais no campo. Acompanhem lá com a prof, então. Hoje vamos saber os problemas que são causados no campo e que geralmente acontecem, então, lá na área rural. Então, nós vamos perceber que a agricultura, a pecuária e o extrativismo, eles são responsáveis por vários problemas ambientais no campo e identificar esses problemas, certo? Então, vamos lá. A agricultura, a pecuária e o extrativismo, eles são responsáveis por vários problemas ambientais, como a extinção de espécies vegetais e animais, a destruição do solo, o assoreamento dos rios e a poluição das águas. Então, aqui encontram-se todos os problemas que são causados no campo devido à pecuária, extrativismo e agricultura. Acontece, gente, todos esses problemas. Vamos começar entendendo um pouco melhor, então, a extinção de espécies vegetais e animais. Por que acontece esse problema aqui no campo? Porque grandes áreas de matas ou florestas são derrubadas para dar lugar a pastos. Isso mesmo. Para se praticar a agricultura, a pecuária e até o extrativismo, é necessário retirar a vegetação, a mata que está naquele local, naquela área, expondo o solo, deixando os animais sem o seu habitat, e isso provoca o desaparecimento das espécies, tanto vegetais, das plantinhas, que eram naturais daquele lugar, e também dos animais, que tiveram que procurar outros, alguns sobrevivem, outros não, né? Tiveram que procurar outro lugar para sobreviver, e nessa caçada a uma nova moradia, a um novo habitat, alguns morrem, outros sobrevivem, algumas espécies deixam de existir, outras conseguem se adaptar. Mas é assim que acontece, então, esse grande problema no campo, devido à retirada de mata, de vegetação, para se fazer e praticar atividades da agricultura, do extrativismo e também da pecuária, é que alguns animais acabam sendo extintos e também espécies e vegetais. Ok, turma? Conseguiram identificar, então? O desmatamento também destrói o habitat de vários animais, o que pode levá-los à extinção, como a prof falou para vocês. Então, nós temos o lobo-guará, que está ameaçado de extinção devido à destruição do seu habitat. Que triste, né? Muitos animais estão entrando ou estão na lista de animais extintos devido à destruição do seu habitat. Inclusive, gente, na nossa Amazônia existe muito desse problema, onde as pessoas têm grandes áreas de terra e acabam desmatando para se fazer agricultura ou para criar gados e acabam prejudicando muito os animais que viviam lá. Outro problema que nós temos no campo também é a destruição dos solos. Isso mesmo, a destruição do solo. Então, uma vez que também houve a retirada da cobertura vegetal, ou seja, das plantinhas que protegiam o solo, ele vai ficar desprotegido e exposto à erosão. E o que seria a erosão?
A erosão é o processo de desgaste da superfície terrestre. Ela ocorre principalmente pela ação da água, da chuva, que ao escoar transporta porções do solo de um local para o outro, formando esses buracos enormes aqui. Mas isso acontece somente devido ao problema que o solo não tem mais a camada vegetal em cima dele. Quando o solo tem essa superfície de plantinhas, de gramas, de árvores, a chuva cai sobre ele normalmente e acaba infiltrando na terra. Mas quando o solo não tem essa cobertura vegetal, o que acontece? A água acaba levando tudo. Ela vem com muita força e acaba escoando, escorrendo então juntamente com ela, e vai acontecendo o desgaste então do solo, formando grandes buracos. E que fica impróprio para uma plantação, para a agricultura, uma atividade também que traz esse problema em grandes quantidades e causa muito esse tipo de problema que é a erosão, é o extrativismo. Devido ao uso de máquinas para escavar, para retirar materiais do solo, transporte, eles transformam grandes áreas de terra em verdadeiros canteiros de obras e cheios de buracos. Você já deve ter visto imagens de locais onde aconteceu o extrativismo, em que deformam totalmente o ambiente, ou deformam e deixam o solo sem nenhuma plantinha e sem nenhuma cobertura vegetal. Mas, claro, há técnicas, né, gente, e que é possível também a prática dessas atividades com o mínimo de impacto possível. É só as pessoas quererem fazer o correto, que elas conseguem também, certo? Então, vou mostrar para vocês algumas imagens, além dessa do livro, que traz a erosão. Olha só, sem cobertura vegetal, a chuva acaba fazendo buracos. Esses buracos, se não forem cobertos por vegetação, eles só vão continuar abrindo cada vez mais e cada vez mais. Então, olha só, esse daqui tá bem feio, né? Buracos grandes. Não acontece também só no campo, né? Acontece nas cidades. Olha esse daqui. Somente com uma cobertura pequena, mas que acabou se transformando em um grande buraco. Então, essa é a erosão, que é o processo de desgaste do solo devido à ação da chuva, do vento também, tá, gente? Que provoca esses grandes buracos, então. Mas isso só se dá por quê? Devido à retirada da cobertura vegetal e que o solo fica desprotegido, então acontece a erosão. Devido a esse problema também, da retirada da mata ou da vegetação que cobria o solo, acontece no campo ou também em alguns lugares da cidade o assoreamento dos rios e a poluição das águas. O que é o assoreamento? O assoreamento é o acúmulo de terra, areia e outros detritos no leito de um rio, ou seja, aonde a água corre. Com a erosão, restos de solo são levados pela chuva até o rio, onde se depositam e diminuem sua profundidade. Então, imaginamos que aqui próximo a esta erosão há um rio. Quando chove, o que acontece? A água vem com muita força e leva os detritos, a areia, a terra, e essa água com todo essas coisas que a prof falou, a areia, a terra, acaba indo para onde? Diretamente para o rio. E acabam acumulando no leito desses rios, diminuindo a sua profundidade. Ele vai ficar bem pequeno. E aí, o que acontece quando dá uma chuva muito forte ou que chove por muitos dias? Esse rio vai acabar transbordando, porque o seu leito está todo cheio de areia, de pedras e de terra. Ele não está numa profundidade normal. Terra essa que veio do problema da erosão. Isso acontece também nas cidades. Não somente com a terra, mas também com o lixo. Ok, turma? Então, acontece o assoreamento também com lixo,
misturado com terra, com areia, e aí acontece então as grandes enchentes devido ao assoreamento dos rios, certo? Mas isso se dá também à retirada da mata ciliar, que é a vegetação que fica nas margens dos rios. É como se fossem os cílios do rio, por isso mesmo o nome a mata ciliar, porque traz também uma alusão aos cílios. Os cílios protegem os nossos olhos, a mata ciliar protege os rios. Mas em muitos lugares também, na área rural, as pessoas acabam retirando essa mata ciliar para se plantar e para ter acesso direto ao rio também, para conseguir água para a agricultura, para a criação de animais. Só que essa vegetação que fica às margens, nas margens dos rios, ao longo de seu curso, elas funcionam como uma proteção, como a prof falou, evitando a erosão das margens e que acaba, então, indo mais terra para o fundo, evitando o assoreamento também. Mas o que está acontecendo? Quando a mata ciliar é retirada para ampliar a área agrícola, essa proteção deixa de existir e pode ocorrer o assoreamento dos rios. Eu gostaria que vocês percebessem que um problema vai levando ao outro. Nós começamos a falar da retirada da vegetação, que provoca a extinção. Só que também pode provocar a erosão, certo? A erosão pode provocar o assoreamento. O assoreamento provoca inundações, perda da agricultura, principalmente se a mata ciliar foi retirada para se aumentar a área agrícola. Então, é uma série de problemas que vai levando um ao outro. Nos rios assoreados, o volume de água diminui, porque acaba então se acumulando muita terra no leito dele. Então, ele diminui o volume de água, comprometendo a vida dos peixes e de outros organismos, além de dificultar o seu uso para a navegação, o abastecimento e a geração de energia. Um rio em que a água seja muito suja, barrenta, não tem como navegar, pois o seu leito é muito baixo. O abastecimento também fica bem comprometido e a geração de energia com essa água barrenta também não é possível, né? Então, a importância da mata ciliar para nós, além do assoreamento para os rios, né? A retirada dela interfere, como a prof falou, no lençol freático, aumentando o escoamento da superfície e diminuindo a infiltração no solo. Isso afeta a qualidade de água e a vida aquática, como a prof mencionou, pois há muitos resíduos que chegam ao rio, prejudicando também a fauna, os animais que vêm beber dessa água. Então, é um problema muito grande. Então, apesar dela ser muito importante, essa mata ciliar, ela também é protegida por lei. Ela não pode ser retirada, senão você acaba levando uma multa, uma lei ambiental. Mas mesmo assim, ela é muito devastada. Nós temos aqui um outro exemplo, uma outra imagem de um assoreamento no córrego Itaquera-Mirim, na cidade de São Paulo, que vocês conseguem perceber que é numa área urbana, certo? Então, acontece também o assoreamento. Vocês podem notar que, além de alguns lixos, o rio está todo cheio de terra, de areia. Então, há o assoreamento dele também, certo? A poluição das águas e dos rios no campo é causada principalmente pelo uso de produtos químicos nas plantações. Então, a poluição das águas dos rios lá no campo não é devido ao lixo, porque é muito menor do que na cidade. A poluição lá se dá devido ao uso de agrotóxicos ou produtos químicos que é colocado nas plantações. Esses produtos são levados pela chuva até os rios, poluindo suas águas e contaminando os peixes e outros organismos. A poluição das águas também ocorre quando substâncias nocivas, como mercúrio, são utilizados no extrativismo mineral e depois jogados nos rios. Então, duas causas do problema que é a poluição da água ou dos rios no campo. Ele se dá devido ao uso de agrotóxicos e quando vem a chuva, acaba levando essa água contaminada
com veneno, né, que é colocado nas plantinhas para não nascer micro-organismos que acabam destruindo ela, e outros produtos químicos também, mas quando vem a chuva, esses produtos são levados junto com ela, com a água, até um rio mais próximo, que acaba contaminando todo o rio. E também acontece devido a uma atividade de extrativismo, como nós lemos aqui, onde substâncias nocivas, como o mercúrio e outras que são utilizadas no extrativismo mineral, e depois, sem o devido cuidado, são jogadas nos rios, e que isso prejudica bastante também, tanto os animais que vivem, quanto as pessoas que vivem nesse local. Então, muitos prejuízos para a natureza, com alguns problemas devido às atividades que os seres humanos estão fazendo, sem o devido pensamento, sem o devido cuidado, o pensamento nos animais que vivem, né? Isso tudo deveria ser feito com mais cautela, cuidar dos rios, cuidar dos organismos que vivem nele, pensar em uma forma sustentável para não prejudicar tanto o nosso meio ambiente. A Prof trouxe aqui para vocês mais imagens de rios com assoreamento, então vocês conseguem observar aqui, ó, a beira dos rios sem nenhuma mata ciliar, por isso ele está todo cheio de terra, e o seu leito está coberto, então, da terra que acaba descendo aqui dos barrancos, onde não há proteção da mata ciliar. E aqui, a poluição dos rios, que acontece, então, devido ao uso de agrotóxicos e também do extrativismo, como a gente conversou. Então, turma, vou deixar vocês realizarem a número 1, a 2. A 1 pergunta para vocês: quais as principais causas da poluição dos rios no campo? O que ela prejudica? Nós acabamos de falar, certo? Todas essas respostas aqui, gente, vocês irão encontrar nos textos que a gente acabou de ler. Então, voltem lá, leiam novamente e procurem essas respostas. A 2, o que é mata ciliar? Por que a preservação dela é importante? A 3, por que a navegação e a geração de energia são prejudicadas pelo assoreamento dos rios? Comentamos também sobre essa questão. A 4, ela mostra uma área da floresta amazônica que foi desmatada para a prática da agricultura. Então, vocês veem aqui, foi retirada a cobertura vegetal para se praticar a atividade da agricultura. E aí vocês irão responder essa daqui lá no caderno de vocês, tá? Então coloquem a data, a aula de geografia de hoje, o número da aula, para vocês identificarem. Que problemas o desmatamento pode causar aos seres vivos e ao ambiente dessa área? Devido à retirada dessa mata, gente, quais são os problemas que irão surgir aqui? Pensem e depois respondam. Nós conversamos também sobre esse assunto. E lá na aula, nos slides, a Prof também deixou para vocês uma atividade bem legal que eu quero que vocês reflitam. Vocês irão fazer, então, em uma folha, pode ser uma folha branca ou uma folhinha de caderno, no caderno de atividade de vocês também. Quando terminarem, guardem na pastinha. E se fizerem no caderno, deixem registrado lá. Imagine que você é um ambientalista muito respeitado e foi escolhido para sugerir ideias através de um panfleto, de uma propaganda, para uma população rural que realiza as atividades de agricultura, pecuária e extrativismo. E estão causando todos os problemas que estudamos hoje. O assoreamento, a extinção de animais, a erosão, através dessas atividades aqui. Que conselho ou que ideias você daria para essas pessoas para que esses problemas diminuíssem? Qual seria a solução que você iria sugerir para eles? Então, na mesma folha que registrar esses conselhos, essas ideias, vocês irão fazer uma ilustração para que chame a atenção deles. Porque vamos imaginar que esse panfleto irá ser colocado aonde elas moram, na residência dessas pessoas, para que elas possam ver e cada vez que forem fazer essas atividades, pensarem e ler o panfleto com as ideias e os conselhos de vocês. Ok, turma? Muito bem. Então, realizem, pensem na nossa natureza. Ela é muito importante para nós e nós devemos cuidar. Apesar de
precisarmos dos produtos que vêm dessas atividades da agricultura, da pecuária e do extrativismo, nós devemos repensar. Não só nós que obtemos esse produto no mercado, no comércio, mas também as pessoas que os produzem, que retiram a matéria-prima para a fabricação dos produtos, que é importante pensar na natureza. Hoje ela está aí, mas e amanhã? Lá em anos futuros? Quem garante que nós vamos ter todas essas matérias-primas e ainda termos os animais se não cuidarmos de todo mundo? Precisamos pensar, né? Então, um abraço para vocês. Se cuidem, façam as atividades, respondam qualquer dúvida, me procurem e até a nossa próxima aula. Tchau!